Fala, estudantes de plantão, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que sim, hein? Essa aqui é mais uma aula resumo para vocês, dessa vez com biologia, sobre o tema citologia. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo, você não perder nenhum deles. Compartilha para quem precisa desses conteúdos e vamos para a aula. Bom, como eu já falei, esse resumo é sobre citologia. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o recomeço, eu recomendo você assistir para você poder entender o porquê de eu estar fazendo esses resumos e poder entender o porquê desse canal. Então vamos lá. Citologia, galera. O que é que significa citologia? Cito significa célula, logia significa estudo, ou seja, estudo da célula. Existe uma teoria sobre os seres vivos que diz o seguinte: todo ser vivo, para ser considerado um ser vivo, é necessário que ele tenha células. Porém, há um conflito com relação a essa teoria, porque alguns cientistas falam que o vírus ele não é um ser vivo. Já outros cientistas falam que o vírus ele é um ser vivo. Por que existe esse conflito? Na verdade, o vírus ele é um ser acelular, ou seja, ele não possui célula. Acredito eu que se a gente for aceitar o ponto de vista de que o vírus ele é um ser vivo, ocorre uma contradição com essa teoria que eu enunciei para vocês, que todo ser vivo, para ser considerado um ser, ele precisa ter célula. Mas o vírus ele é um ser vivo do ponto de vista de que ele possui ações, ele consegue realizar ações, coisas realizadas por um ser que possui vida. Então é uma confusão só, você parar para pensar, acaba virando uma bola de neve e vai endoidecer o teu juízo. Antes de entrar propriamente dito no tema citologia, eu queria fazer uma ressalva, eu sempre gosto de fazer uma ressalva do que é estudado anteriormente para poder entrar no tema de fato, que é sobre os termos procarionte e eucarionte. O que é um ser procarionte? Procarionte significa primitivo, ou seja, célula primitiva, célula antiga. E eucarionte, célula nova, célula verdadeira. Um ser procarionte ou procarioto é aquele que não possui a membrana nuclear. E um ser eucarioto ou eucarionte é aquele que possui a membrana nuclear. Os seres procariontes, eles possuem o material genético disperso. Como assim? Eu vou deixar uma imagem aqui de uma célula procarionte e outra eucarionte para vocês poderem diferenciar. A célula procarionte, ela possui o material genético, ou seja, DNA ou RNA disperso, que é nada mais nada menos que o material genético espalhado pela célula. E a eucarionte, por possuir a membrana nuclear, tem um material genético organizado, ou seja, ela é uma célula organizada. A procarionte, ela não possui núcleo, ela possui nucleóide. E a eucarionte possui o núcleo, justamente por esse fato da carioteca, que é a membrana nuclear. Dos reinos animais, o único reino que não possui a membrana nuclear é o reino Monera, que é o reino das bactérias. Membrana plasmática. A membrana plasmática, ela também pode ser chamada de mosaico fluido. Por que isso? Se você pegar a imagem de uma membrana plasmática, você vai perceber que ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio, proteínas e glicocálix. Tem outros componentes também, porém esses são os mais importantes da membrana plasmática. A dupla camada de fosfolipídio, ela é formada por lipídios, no caso gordura. Em cima dos lipídios, a gente encontra os glicocálix. São essas partezinhas aqui, ó, formada por glicose, que são os carboidratos. Ou seja, a membrana plasmática ela é formada por proteínas, carboidratos e lipídios. Uma função importante que a membrana plasmática possui é a hipermeabilidade seletiva. O que é isso? Significa dizer que ela seleciona o que entra e o que sai dentro da célula. Uma curiosidade importante também é que a membrana plasmática realiza algumas atividades como o transporte ativo, o transporte passivo, tem a bomba de NaCl, que é a sódio e potássio, né, que está dentro dessas atividades. E para isso ocorrer, essas atividades, é necessária a presença de água. Para vocês que já estudaram um pouquinho mais a fundo sobre a química, a gente vê uma parte sobre polaridade das moléculas. O que é isso? Moléculas polares, ou seja, que possuem
polos, elas conseguem se dissolver em moléculas que possuem polos. As que não possuem polaridade não conseguem se dissolver em moléculas que têm polaridade. Como assim? Vou explicar de uma forma mais simples para você. Se você pegar um copo com água e colocar óleo, você vai ver que o óleo não se dissolve na água. Ou seja, o óleo ele é apolar e a água ela é polar. Semelhante dissolve semelhante. Uma substância apolar só vai dissolver uma substância apolar e uma substância polar só vai ser dissolvida em uma substância polar. Beleza, galera? Tudo certo? Estão entendendo até aqui? O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que a membrana plasmática ela possui as duas funções. Ela é apolar e polar. A dupla camada de fosfolipídio, por ser formada por lipídios, gordura, ela é apolar. E a camada interna, a parte interna da membrana plasmática, ela é polar, porque ela controla a entrada e a saída de substâncias. Entra água e sai água. Citoplasma. O citoplasma ele está presente em todas as células. Daí eu coloquei aqui os principais constituintes do citoplasma. Ele é basicamente formado por água, também chamada de hialoplasma ou citosol, que é a água que está dentro do citoplasma. Citoesqueleto, que é o que dá a forma da célula, ou seja, do citoplasma, e organelas. Vamos lá, vamos começar. Retículo endoplasmático rugoso. Ele é essa partezinha aqui, ó, que está toda enrolada com algumas bolinhas dentro dele. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que são essas bolinhas. O retículo endoplasmático rugoso, a sua função é basicamente produzir proteínas através dos ribossomos, que são esses pontinhos que eu disse que ia explicar para vocês. Essas voltinhas aqui que o retículo endoplasmático rugoso dá são chamadas de cisternas. Nessas cisternas são armazenados os ribossomos e ocorre a síntese de proteínas. Retículo endoplasmático liso. Ele é esse daqui, ó, que está mais acima do retículo endoplasmático rugoso. A ordem não é sempre essa, tá, galera? Eu só coloquei aqui para representar as organelas para vocês. O liso, a sua função é a síntese de lipídios, gordura. É basicamente essa a função do retículo endoplasmático liso. Ribossomo, como eu falei para vocês, são esses pontinhos aqui no rugoso. E eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Mitocôndria. Toda vez que vocês verem uma questão sobre mitocôndria, já coloquem na cabeça de vocês que vai ser sobre energia, ou seja, a produção de ATP para as células. A mitocôndria é responsável por produzir ATP, energia para as células, para ela e para o restante das células. Complexo de Golgi. Ele é esse aqui que parece o símbolo do Wi-Fi. Toda vez eu lembro do símbolo do Wi-Fi quando eu vejo o complexo de Golgi. A sua função é produzir vesículas, que são essas bolinhas aqui, ó. Vesículas. São essas vesículas. As vesículas vão pegar as proteínas, vão pegar lipídios, carboidratos, vão levar para o complexo de Golgi. Lá, a proteína, o lipídio, o carboidrato vão ser sintetizados, vão ser processados e vão ser mandados para as células, para fora das células. Vesículas. As vesículas, elas, como eu falei para vocês, são produzidas aqui no complexo de Golgi. Também, algumas delas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. E elas são responsáveis por levar as proteínas, os carboidratos, lipídios. Também levar restos metabólicos. É uma função semelhante aos lisossomos. Quem são os lisossomos? São aqueles que realizam a fagocitose, fago, comer, e a pinocitose, pino, beber. O que é isso? Fago, os fagossomos, eles pegam restos de reações metabólicas ou seres estranhos dentro da célula e jogam para fora da célula. E os pinossomos, eles pegam líquidos, são substâncias líquidas. Pegam essas substâncias líquidas e jogam para fora da célula, assim como os fagossomos. Ou seja, fagossomos comem seres estranhos, seres sólidos, e jogam para fora da célula, e os pinossomos pegam substâncias líquidas, seres líquidos estranhos, e jogam para fora da célula. Por último, sobraram os centríolos. Os centríolos são esses xizinhos aqui, todos encaracolados, que são responsáveis pela divisão celular, no caso a mitose e a meiose. Além disso, eles produzem os flagelos e os cílios, que são aquelas caudinhas que estão presentes em algumas células,
e são utilizados para a locomoção das células, como por exemplo o espermatozoide, eu vou deixar aqui a imagem na tela para vocês verem, que é um ser flagelado, e os cílios, que está presente em algumas células, eu vou deixar a imagem aí na tela também. Esse envoltório vermelho que eu fiz aqui nessa célula ó, do citoplasma é a membrana plasmática, só para vocês ficarem sabendo mesmo e não ficar perguntando o que é isso ali que ele desenhou e não falou no vídeo. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho longo dessa vez, mas o intuito é não deixar vocês com nenhuma dúvida, certo? Deixar o conteúdo bem complexozinho, bem certinho, não deixar escapar nada. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer coisa já sabem. Chamem no link aqui do WhatsApp, peçam ajuda, conversem com o pessoal, interajam com o pessoal do grupo. Podem me chamar também, que eu tiro suas dúvidas. Deixem sugestão aqui nesse vídeo de videoaulas, de resumos, de dicas que vocês querem. E é isso aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu!